Antes de qualquer coisa, preciso deixar claro que eu não tenho nada contra o Glauber Ataíde. Inclusive tenho amigos que assistem o canal Filosofia Vermelha. Como eu não tenho amigos, eu quero dizer que quem assiste sou eu. Entretanto, eu farei uma crítica ácida. Por quê? Porque esse é meu jeito de viver e ninguém nunca viu igual. Parei. Esse vídeo em particular, Televisão Emburrece, o caráter regressivo de uma cultura da imagem, é desonesto, pois não faz o mínimo necessário para se debater qualquer assunto. Analisar o objeto em seu caráter natural. Esse não é um vídeo incorreto, é um vídeo ruim, com a qualidade argumentativa de um clube de debate ginasial. E eu falo ginásio porque eu sou um colonizado de merda que tá tentando traduzir o termo middle school. Além disso, eu vou tocar apenas trechos do vídeo original, porque o Sr. Ataíde se repete muito, e não tem pra que eu responder a mesma coisa 3 vezes. O link do vídeo na íntegra tá na descrição. Devido à introdução feita, vamos mergulhar. Olá, amigos e amigas do saber. Neste vídeo de hoje vamos mostrar por que substituir a leitura pela televisão é algo culturalmente regressivo. Nós vamos mostrar por que a televisão literalmente emburrece os indivíduos e vai na contramão daquele desenvolvimento civilizatório que nos legou, por exemplo, a própria ciência. Quando a gente compara a cultura de hoje com alguns séculos atrás, nós percebemos que uma cultura baseada no texto nos legou ciência, lógica, civilidade, racionalidade. Agora, o que é que a gente pode esperar de uma sociedade baseada em uma cultura da televisão? Será que nós podemos ser otimistas quanto a isso? A primeira coisa que se pode apontar logo nessa introdução são os preconceitos, no sentido usual da palavra. De cara, a gente já se depara com uma construção retórica muito familiar. Livros são supimpa porque ler é bom. Televisão não, porque televisão não precisa de ler. E isso, claro, é uma simplificação do argumento dele, mas o ponto que eu quero fazer é outro. Mais à frente no vídeo, ele vai afirmar que uma das coisas que faz com que a televisão tenha menos profundidade do que um livro, por exemplo, é a sua dependência característica da estética. Porém, já podemos apontar um erro crasso. A concepção dicotômica de que o texto escrito se baseia na lógica e a imagem se baseia na estética pode ser descartada de cara. Essa contraposição entre livros e televisão é pura estética e não lógica. Ele apela para a aparência de sofisticação da leitura, contrastada com a aparência vulgar de assistir televisão, uma ideia que será ressoada o vídeo inteiro. Claro que em nenhum momento ele vai usar qualquer tipo de métrica objetiva. Ele não cita nenhum artigo que traga estatísticas concretas, porque o argumento dele é apenas a reflexão em palavras do cenário atrás dele. Existe um motivo para ele gravar na frente do instante cheia, que é o mesmo do Pirula não parecer sério e profissional num vídeo que tem uma televisão de tubo atrás dele, muito apesar das estantes cheias. Não há nenhum tipo de moralismo aqui nesse vídeo, então eu já vou antecipar isso logo de cara. Eu não quero dizer aqui o que o indivíduo deve ou não deve fazer. Quem sou eu para dizer o que é certo, o que é errado, o que o indivíduo deve fazer ou não, tá? Então, não me entendam mal, não há nenhum tipo de moralismo aqui neste vídeo, neste sentido. Eu sinto lhe informar, Glauber, que não é assim que funciona. Não adianta dizer que não há moralismo no seu discurso e usar termos moralmente carregados. Você dizer ou não dizer explicitamente que as pessoas devem preferir ler a assistir televisão não importa, porque na sua construção argumentativa, essa não é a única decisão que elas tomarão. A outra e mais importante escolha que elas devem fazer é entre serem burras ou inteligentes. Como eu sou a única pessoa que escolheria ser burra porque o peso de ser tão perfeita é muito grande, a resposta para essa questão é óbvia. Eu não quero ter que falar algo tão básico, mas a moralidade é construída a partir de uma valoração que um sujeito faz de fatos objetivos. Então basta dizer que os fatos são diferentes para que a valoração mude. Só que eu nem precisava dizer nada disso, porque ele usa um termo explicitamente valorativo logo em seguida. Se o indivíduo quiser continuar pensando que é melhor assistir televisão do que se dedicar à leitura de um bom livro, de um clássico, de um livro de filosofia, história, tudo bem. Se o seu vídeo não tem um propósito moralista, então por que o indivíduo hipotético só tem as opções de assistir televisão e ler um bom livro? Na sua linha argumentativa, o texto escrito é naturalmente mais inteligente, então ele estaria no lucro lendo tweet, bula de remédio, horóscopo, dicionário, manual de micro-ondas, Olavo de Carvalho, autoajuda, termo de uso do Facebook, sei lá, contos eróticos. Só que claro que ele não fala sobre isso, porque se ele admitisse que a língua escrita tem a capacidade de escrever várias bosta, nada contra contos eróticos, ele convidaria a pergunta: será que eu estou simplificando uma forma de arte complexa com base em preconceitos estéticos?
Agora, nosso objetivo aqui é, filosoficamente, arrancar da ignorância a sua boa consciência. Esta é uma das tarefas da filosofia. Não, essa não é a tarefa da filosofia, essa é a tarefa do indivíduo. A crítica da razão pura não ilumina alguém automaticamente. A crítica da razão pura só iluminará alguém que engajar honesta e criticamente com ela. Se você engajar honesta e criticamente com um reality show, você pode fazer análises profundas sobre roteiro, edição, construção de narrativa. Você não simplesmente liga a televisão no Jornal Nacional e perde 20 pontos de QI. É necessário deixar claro também, logo de início, o que queremos dizer por televisão. Não estamos nos referindo ao aparelho ou a qualquer tipo de conteúdo que seja transmitido através dele. Porque claro que não. Por exemplo, o cinema de Bergman, por exemplo, não pode ser considerado televisão no sentido que nós estamos colocando aqui. Então, quando nós falamos de televisão, nós estamos falando de um tipo de programa específico que é caracterizado de fato como televisão. Por exemplo, imagine o discurso do presidente da República em cadeia nacional. Está só o presidente lá parado, ou então como se fosse aqui esse tipo de vídeo que nós fazemos, né? Esse tipo de vídeo chamado Talking Head. Vocês estão vendo só a minha cabecinha aqui, movendo, falando alguma coisa. Isso não é televisão. Televisão é, na verdade, um tipo de programa que as imagens mudam com muita frequência e que é caracterizado também por uma pobreza de conteúdo muito grande. A televisão é principalmente um meio de entretenimento e, nesse sentido, até mesmo os telejornais são influenciados pela lógica da própria televisão. Então, deixar muito claro logo de início, tá? A gente não quer fazer uma coisa, né, Pauschale, como dizem em alemão, e colocar tudo no mesmo saco e dizer que tudo é televisão, nada disso presta. Não. Televisão é, na verdade, um tipo específico de programação. O que o Sr. Ataíde acabou de fazer se chama safadeza semântica. Para iniciantes, palavras significam coisas. Se você quer fazer um argumento contra alguma coisa, é mais fácil se fazer de sonso e mudar os significados das palavras, porque aí você pode fazer um pseudo-argumento que não se refere à coisa em si. A frase "o céu é preto" se torna subitamente verdadeira se eu disser que por céu eu quero dizer o meu mousepad. O que ele disse explicitamente é que o argumento dele, de que a televisão emburrece, só se aplica a programas pobres de conteúdo, de tal forma que eu posso refrasear o argumento dele de uma forma menos convoluta e mais honesta e dizer que apenas televisão pobre de conteúdo emburrece. O motivo pelo qual ele emburrece é óbvio, porque é pobre de conteúdo. Só que, surpreendentemente, muitas coisas são pobres de conteúdo e não são televisão, tipo um livro. Então o problema não é a televisão, é a pobreza de conteúdo. Que coisa, não? Eu achava que filósofos soubessem o que é uma falácia do espantalho, mas eu me equivoquei aparentemente. Vamos explicar por que então televisão emburrece. Até o momento a gente só fez a afirmação e a gente ainda não explicou o porquê. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que entender a diferença entre imagem e linguagem. A primeira questão é imagem versus linguagem. A linguagem é uma abstração sobre a experiência, enquanto imagens são representações concretas da própria experiência. Vejam só, quando a gente fala o seguinte, gato, a palavra gato não existe na natureza. Você já viu a palavra gato na natureza? Não. Por quê? Porque palavras, linguagem, essas coisas são representações abstratas sobre regularidades que nós encontramos na nossa experiência cotidiana. Você sempre vê ali aquele animal. E aí você vê um outro animal parecido com ele, né? Você percebe que eles são parecidos de tamanho, as feições, 4 patas, rabo. E aí você vai vendo vários gatos. Então você cria a palavra gato para se referir àquela regularidade que você encontra na natureza. Então este é o primeiro ponto. A linguagem já é uma abstração sobre a experiência concreta, enquanto que imagens não. Então, compare a palavra gato com uma foto de um gato. A palavra gato é uma abstração sobre uma regularidade encontrada na natureza. Se você vê uma imagem de um gato, não há abstração nenhuma ali. Você já está vendo uma representação da própria coisa. É por isso que nós podemos dizer que as imagens são, de certa maneira, cognitivamente regressivas em comparação com a linguagem. O Sr. Ataíde agora cria uma rígida dicotomia entre linguagem e imagem. Segundo ele, a linguagem é uma abstração da realidade, enquanto a imagem é a reprodução exata e mecânica dela.
a gente pode facilmente descartar essa ideia. Qualquer pessoa que já teve qualquer interesse por cinema, fotografia, pintura, rabisco de pica em box de banheiro, sabe que a imagem é também uma abstração. Mesmo o ato instantâneo de tirar uma foto é uma abstração. A foto captura um ângulo específico de uma cena específica, cena essa que pode ser disposta de muitas formas, possivelmente alterando o significado da obra. Estar fisicamente numa cena significa poder se mover, olhar por ângulos diferentes, tocar, cheirar, lamber, beijar, tirar a roupa. A imagem é a abstração de todas essas possibilidades em troca de uma única versão definitiva. Imagem também conta história e, às vezes, até constrói argumentos. Guilherme Freitas... não era pra ler isso. Principalmente, algo que eu tava querendo implantar nesse desenho, e tá na imagem desse vídeo, é o porquê. Que é, por quê? Né? Por que essa cena tá desse jeito? O que leva até esse momento? E o quanto você consegue passar pelo seu personagem, o que está e o cenário, o porquê das coisas terem acontecido, né? O nome disso seria, essa é a minha explicação muito ruim, mas é o storytelling, né? Quando você vê uma imagem e você consegue supor mais uma história, talvez do que vai acontecer ou do que já aconteceu a partir de uma imagem. Você tem um pouco mais de contexto, um pouco mais de contexto daquela cena que você tá vendo, né? Isso é algo que às vezes eu peco muito em fazer, por isso que eu quis fazer esse estudo em particular. E aí os meios de comunicação começaram a propagar, mas propagar essa manifestação Marcha pela Liberdade, né? E imediatamente aconteceu uma coisa fantástica. No dia que se marcou a manifestação golpista, as pessoas começaram a se mobilizar para fazer uma manifestação pró-Chaves. Principalmente as pessoas que eram moradoras das favelas e do interior. E as pessoas pró-Chaves se reuniram na frente do Palácio do Governo, que é o Palácio de Miraflores. Os líderes da Marcha pela Liberdade convocam os manifestantes e eles orientam os manifestantes irem em direção a Miraflores. O que eles queriam? Eles queriam de propósito que houvesse conflito. Possivelmente conflito violento. E obviamente, né, gente? Obviamente o conflito ocorre, né? E o pau quebra na frente de Miraflores. Só que acontece uma das coisas mais trágicas dessa história toda. Algumas pessoas começam a levar tiros. Na cabeça. No meio da manifestação. E aí começa um corre-corre, um quebra-quebra, todo mundo começa a ficar desesperado. E os tiros estavam vindo dos prédios. Eram atiradores de elite, com snipers, atirando na cabeça dos manifestantes. Na cabeça. As imagens são muito chocantes. Muito mesmo. O que a gente sabe hoje? Os golpistas tinham contratado atiradores de elite para causar mortes na manifestação e botar a culpa nos chavistas. A mídia começou a propagar em massa que os chavistas tinham atirado em 19 manifestantes da oposição e matado esses 19 manifestantes da oposição. E isso tudo com uma imagem específica que eles ficaram repetindo e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Que é essa imagem aqui, ó. La cámara que estaba en este edificio perpendicular a Miraflores, esa era una cámara de Venevisión, y ellos capturan las imágenes cuando desde el puente disparan. Ahora, no sabemos realmente, presumimos que dispara contra la manifestación, pero no vemos. Ahora, sí se ve que esa gente que está en el puente se está agachando, se está cubriendo presumiblemente de disparos que les está llegando. Ahora, nosotros no hicimos ningún esfuerzo por averiguar qué era lo que estaba pasando, sino que ya a priori condenamos y se manipuló y esas imágenes se repitieron una y otra y otra y otra vez para decir que el chavismo había asesinado o era el principal culpable de la masacre de Caracas. Ahorita presten atención. Miren, la franela del MBR, este señor del chaleco negro, cómo dispara, cómo vacía la pistola. La franela del MBR, este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica, absolutamente desarmados. What the TV stations didn't broadcast was this camera angle, which clearly shows that the streets below were empty. The opposition march had never taken that route. With this manipulation, the deaths could now be blamed on Chavez. Porque a linguagem é refutável, mas uma imagem não. Uma imagem não é refutável. Se eu te mostro uma foto de um gato,
é a foto de um gato mesmo. Glauber, você já ouviu falar de um negocinho chamado Photoshop? Agora, quando você escuta uma proposição, quando você tem que refletir sobre uma proposição, sobre algo que alguém lhe diz, você tem que avaliar o valor de verdade daquilo que está sendo dito. Então, essa é uma primeira diferença. Só é uma diferença se você tiver a incapacidade cognitiva de questionar a escolha de enquadramento de uma foto, a escolha de ordenar gravações em uma ordem específica e como isso pode distanciar a imagem do objeto representado. Pensamento crítico, já ouviu falar? Se aplica a imagens também. A imagem requer do observador uma resposta estética, unicamente estética. Você não faz nenhuma valoração racional sobre algo que está sendo apontado, uma realidade que é apontada através de uma imagem. Fale por você, se tu não consegue fazer uma avaliação racional de uma imagem, isso me parece um problema seu. De uma perspectiva evolutiva, o que aconteceu é que a linguagem surgiu a partir da necessidade de transmitirmos as nossas experiências mais imediatas. Então, foi a partir dessa necessidade que nós acabamos desenvolvendo a linguagem. Agora, quando é possível comunicar algo unicamente apontando o dedo, bom, aí você não precisa mais falar nada, né? Quando você aponta o dedo e já diz o que você quer dizer, então, como diz o Neil Postman, a boca se fecha, a mão que escreve não se move mais e a mente encolhe. Isso é literalmente uma piada. Eu não tô tentando xingar o argumento dele. Ele literalmente repetiu um meme que existe. E por que nós estamos falando tudo isso aqui sobre essa questão do texto e da imagem? Porque televisão é basicamente imagem. A gente está falando inicialmente, dando exemplos de imagens estáticas, mas a televisão, se você prestar bem atenção, na verdade é uma sucessão ininterrupta de imagens. O que faz uma animação, o que faz um vídeo é, na verdade, isso. É uma sucessão muito rápida de imagens. Então, de certa maneira, o que a gente está falando sobre texto e imagem é justamente o que nós queremos mostrar em relação à televisão. Acho incrível como ele demonstra completa ignorância de cinema ao transpor mecanicamente a análise de uma imagem estática para uma imagem em movimento. Para você não falar uma atrocidade dessas, basta abrir a página da Wikipédia sobre o efeito Kuleshov, através do qual uma sequência de imagens cria significado que não está contido em nenhuma imagem individual, que só emerge quando elas são postas juntas. Lev Kuleshov vai criar um método cinematográfico, um método de montagem que vai levar o seu nome, o efeito Kuleshov. A partir desse efeito, o Lev Kuleshov vai entregar aos objetos de ação um sentido, tanto para um personagem como para um objeto material. A partir disso, pode-se criar um sentimento para o personagem sem que seja preciso um intertítulo, ou no cinema moderno, uma fala. Sendo o cinema uma arte imagética, nada mais justo do que você consiga entrar na mente do espectador para que se evite a fala, para que a imagem possa falar por si só. A percepção do diretor nessa capacidade de gerar sentimentos na mente do espectador vai justamente dessa ideia de justapor dois planos para que uma terceira imagem que não está na tela apareça na nossa cabeça, na mente do espectador. E é justamente essa terceira imagem que só aparece em nós, em quem assiste, que dará sentido ao filme, que dará sentido à cena que está sendo proposta. Então, a partir disso, o Kuleshov vai criar um experimento, que a gente vai ver agora como é que ele funciona. Perceba que nessa primeira cena que a gente viu, o que se deseja sugerir, ele não está na tela, necessariamente, mas numa terceira imagem que só surge na gente. A justaposição entre o homem e a sopa nos sugere que o homem está com fome, ao mesmo tempo que sugere que a sopa é uma sopa desejada. Vamos comparar agora o que a leitura exige de nós e o que a televisão, por sua vez, também exige. Que tipo de habilidade a leitura de um texto exige do indivíduo? E para assistir televisão, que tipo de habilidade nós precisamos para isso? A pessoa que é alfabetizada, letrada, precisa aprender também a ser reflexiva, analítica, paciente e assertiva. Isso é, nós temos que ser capazes de dizer não a um texto. De novo, se você não consegue interpretar criticamente uma imagem, não parece um problema meu. Olha só uma imagem que constrói um argumento homofóbico. Eu sou capaz de negar a mensagem dessa ilustração. Não é impossível, querido.
Então, tendo em vista a dificuldade desse processo, não é difícil perceber por que é que a leitura é um ato, é uma habilidade, uma característica, é uma barreira que, na verdade, separa não apenas uns indivíduos dos outros, mas as próprias fases adulta e infantil. Vamos comparar agora isso tudo que a gente disse com a televisão. Se a leitura exige todas essas habilidades que a gente acabou de mencionar, o que é que a televisão requer? O que é que a televisão exige? Quais são as habilidades que o ato de assistir televisão exige de nós? Bom, assistir televisão é algo tão primitivo que, além de não requerer nenhuma habilidade prévia, também não desenvolve nenhuma. Isso é, você já conheceu uma pessoa que tem um déficit de assistir televisão? Encontrei sim, tem até uma foto, vê só. Essa pessoa me parece ter um déficit agudo na sua capacidade de analisar imagens. E outra, se você assistir muito televisão, que habilidade você desenvolve? Isso é, não é uma atividade que se você repetir, que se você treinar, você um dia vai ficar melhor nela. Então, ou seja, assistir televisão é tão primitivo que não requer nenhuma habilidade prévia e também não desenvolve nenhuma outra. Embora a história do trem que assustou o público numa sala de cinema provavelmente nunca tenha acontecido, o que ela representa é verdadeiro e pode ser verificado na história do cinema. O cinema tem a sua própria linguagem que se desenvolveu com o passar de muitos anos. Não é incomum que pessoas que decidiram assistir os filmes antigos clássicos do cinema reclamem que os filmes eram muito arrastados. Essas produções são de uma época em que essa linguagem era ainda recém-nascida. Além disso, não é nenhuma surpresa que desenhos animados para crianças sejam tão verborrágicos. Essa forma de contar histórias e gerar significado não nos é natural e crianças precisam aprender a interpretá-las. Ó, flashbacks. Mano, tá viva de novo, olha lá, não tô entendendo. Era a doutora. Ué, ela ressuscitou? Então, mano, Eu vi um cara jogando que ele falou isso, mano. Eu não lembro quem. Não, mano. Mas eu vi mesmo. Tá? Já falamos sobre isso. Eu sei. Se para o Tipo, Léo o Stronda. áudio e as paradas assim, ninguém dá nem bola, né? Pô, mas se parar pra pensar, pra uma pessoa muito enorme, que nem vê filme nem nada, tem coisas que só a gente sabe que significa algo. Tipo, claridade assim significa flashback. Gente, importa. Ih, não, e o áudio também. O áudio importa. também Olha significa isso. flashback. Além disso, a televisão, enquanto meio de comunicação, transforma o próprio conteúdo transmitido por ela. Em sua obra O Desaparecimento da Infância, o Neil Postman cita um exemplo interessante que é daquela série Cosmos, apresentada pelo Carl Sagan, a série original. Porque fala o seguinte, para transmitir esse tipo de conteúdo tão profundo, o Carl Sagan tem que fazer isso andando de bicicleta. Então, a gente vê um cientista tendo que andar de bicicleta enquanto fica nos falando sobre verdades do universo, sobre a vida. Por quê? Porque a televisão exige isso. É claro que ela exige isso porque ela é um meio de comunicação audiovisual, o que significa que tem que ter áudio e visual. O que funciona em um suporte não vai funcionar em outro. Você não escreve um livro do mesmo jeito que você roteiriza um filme, porque o filme vai usar mais de um canal para transmitir informação. Se o escritor não detalha o ambiente de uma cena, será impossível o leitor saber. Enquanto que uma das regras mais famosas do cinema é show, don't tell. Mostre ao invés de contar. Não dá para ter o mesmo padrão, são propostas díspares. Um filme escrito exatamente como um livro de filosofia será um fracasso não só porque filosofia é interesse mais particular do que geral, mas principalmente porque é inapropriado. Se você fizer um vídeo, use animações e provas visuais. Isso não é uma limitação, é uma libertação. Você não consegue mostrar uma simulação de um motor a combustão em tempo real num artigo científico. Num vídeo do YouTube, você pode. Salve, salve galerinha, tô passando aqui no final porque eu não queria que vocês terminassem o vídeo com a nota amarga, com a impressão muito ruim do Glauber Ataíde, então eu vou recomendar 2 vídeos do canal Filosofia Vermelha que eu gostei. O meu preferido é a biografia do Feuerbach que ele fez, inclusive ele também escreveu um texto que eu também gostei no jornal A Verdade, supimpa, vão lá assistir, e ele também tem um vídeo sobre como debater política, que não fala nada de muito original, mas é um vídeo bom. Se você não ouviu as coisas que ele diz naquele vídeo, vale sempre a pena escutar o básico de novo.
Então aí na tela vai ter um cardzinho pro vídeo do Feuerbach para você clicar e um outro vídeo meu caso você queira assistir mais vídeos desse canal. Então é isso, um beijo no seu ânus e tchau.